Caetana acabou a leitura, tinha lágrima nos olhos. Dona Ana também chorava, de alívio e emoção. Tiveram uma longa noite insone, pensando nos filhos e em Paulo, mas agora tinha certeza de que todos estavam bem, que a capital era deles e que tudo acabaria em paz. Graças ao bom Deus, exclamou Maria Manuela, que pensava mais em Antônio, que nunca estivera em batalha, do que no esposo, que tão hábil com o sabre, que fazia lenda na sua terra. Manuela, Mariana, Rosário e Perpétua abraçaram-se com alegria. Perpétua, mais do que todas, estava radiante por ter o pai falando em suas orações. Sim, rezaria por ele e pelos seus exércitos, com toda a força de sua alma. Rosário abraçou a mãe, ficou feliz pelo tio, pelo pai e pelo irmão, mas chegou-se a Dona Ana e, numa voz de conchavos, quis saber: esta carta significa que podemos voltar para casa, tia? Esta carta, minha filha, significa que os nossos homens estão vivos, ou estavam vivos até a alvorada. Bento disse que há muito para ser feito e que o Rio Pardo ainda resiste. Num suspiro, Dona Ana acrescentou: vamos esperar. Não foi para isso que fomos feitas? Para esperar, minha filha? Rosário concordou lentamente. Voltaram para a mesa e foram aos poucos retomando a refeição, do pé em que haviam largado. O peito de Caetana era aquecido por um novo calor. Refletiu, quando acabasse de comer, iria brincar um pouco com Leão e Marco Antônio e contar-lhes o que o pai vencera mais uma batalha e que era um valoroso soldado. Lá pelo meio da manhã chegou Dona Antônia e Caetana releu para a cunhada a carta de Bento. Dona Antônia ouviu as palavras do irmão com o rosto impassível. Eram boas notícias, sem dúvidas. Haviam tomado Porto Alegre. Ela abriu um tênue sorriso, ao qual Caetana retribuiu com gosto. Depois virou os olhos para os lados do campo. Um peão tentava domar um potro chucro. A terra vermelha, escalavrada pelas patas inquietas do animal, subia ao ar em violentas golpeadas. O peão resistia, sabia que tinha de ter mais paciência do que o cavalo, sabia que venceria o animal no cansaço. Dona Antônia ficou contemplando o sutil espetáculo. Alguma coisa ardia em seu peito, um mau presságio talvez, ou talvez, quem sabe, fosse a velhice. Sim, estava ficando velha, e os velhos todos sabiam esperar sempre pelo pior. Resolveu afogar aquela angústia. Caetana pediu a ela: me faça uma gentileza de mandar uma criada me trazer um mate, por favor. Vim cavalgando lá da estância e não sei... Acho que o pó me entrou pelos pulmões. Estou meio seca por dentro. Caetana dobrou a carta com todo o cuidado, guardando-a no abrigo do colo. Ergueu-se e foi para dentro da casa, pedir para Beata providenciasse o tal mate. A tarde descia mansamente sobre o pampa. Uma luz rosada, brilhante, abria suas asas sob o paralelo 30, e tinha essa luz uma mágica, tornar as coisas mais belas, maiores. Da janela da pequena biblioteca, onde entrara para pegar um romance francês que estava decidida a ler, Rosário espiava a tardinha. Nem mesmo seu espírito tão afeito às cidades, aos prédios brancos imponentes, às ruas, salões e átrios das igrejas, nem mesmo a sua alma que amava a pompa e as coisas construídas pelos homens, podia passar imune àquela luz. As árvores das madressilvas que subiam pelo corpo lateral da casa com as suas flores lilazes, tudo parecia ganhar outra dimensão sob um toque misterioso daquela luz poente. Rosário apoiou-se o rosto com as mãos, deitou o corpo para a frente, sentindo-se que do chão emanava aquele cheiro de terra, de fim de dia, que entrava pelas narinas e ia acalmar as ânsias mais secretas de um vivente. Por um único segundo, uma fração mínima de tempo, teve raiva de si mesma e daquela súbita paz. Não gostava do campo,
Mas então alguma coisa afrouxou-se em suas carnes, um cadeado qualquer rompeu-se, e ela se entregou àquele gozo simples. Desde menina não apreciava assim um entardecer. Pelo campo, nos últimos peões troteavam, findavam as lidas do dia. Logo as primeiras estrelas, as mais brilhantes de todas, surgiriam no céu. Os peões fariam o fogo, poriam um bom naco de carne a assar, e então um deles puxaria uma viola, talvez um daqueles indíacos como Viriato, que cuidava dos cavalos do seu pai. Traria para a roda uma flauta com uma música triste, encheria de presságios a noite. Rosário deu as costas ao entardecer, já recuperava o seu senso. O sol se punha lá fora, e era só isso, um sol morrendo, mais um dia. Alguns homens, fedendo a cavalo e suor, que voltavam para suas casas. E ela ali, perdida no meio daquele pampa infinito, sobre aquele céu imutável, à espera de um destino que nunca vinha. Pensou no pai e na promessa que ele havia feito de levá-la à Europa quando ela completasse 18 anos. Bem, já estava com 19. Tinha feito havia pouco menos de um mês, e o pai lhe havia dito que deveriam esperar. E agora coisas mais urgentes sucediam, negócios sérios de guerra, talvez, que suas obrigações do rio-grandense, dos gaúchos, dos pampas, distancieiro e homem de palavras, impeliram-o a ficar e lutar. Assim o pai dera por findo o seu maior sonho. Quando as coisas venerassem, poderiam outra vez pensar na viagem. Em Paris, em Roma, nos navios elegantes, nas casas de chá e nas modas chiques. Mandaram-a então para a estância da tia, com um beijo na testa, pedindo que se comportasse bem e que zelasse pela mãe e pelas irmãs. Ela olhou pela janela agora. Que manto vermelho ardia lá fora. Que se põe esse maldito sol, gritou com raiva. Sabia que nenhuma das tias nem a mãe a ouviriam. Estavam na varanda, aproveitando os últimos momentos do dia. Fazia pouco que o homem de Bento ganhara a estrada, rumo a Porto Alegre, com 2 cartas de Caetana na Guaíca, mais os bilhetes de Dona Ana e sua mãe tinham enviado aos seus próprios maridos. E as mulheres, neste momento, deveriam estar caladas, pensativas e saudosas. Pensou nas irmãs e na prima Perpétua. Havia algo que diferia das outras, e ela tinha certeza, uma certa finese. Perpétua era bonita, claro, mas não tinha a mesma elegância de Caetana, nem o seu porte de rainha. E Manuela também tinha graça, mas era calada, pensativa. Que homem se apaixonaria por uma criatura assim, de tão poucas palavras? Estranha. E era ainda muito moça, com os seus misteriosos 15 anos. Mariana também tinha os seus encantos. As mulheres da família sempre gozaram de certa beleza, mas ela era a mais bonita. Não gostava do campo e não estava feliz de estar na estância. Ela estava madura para os salões, valsava elegantemente, tinha talentos sociais. Recordou um oficial do Império, um jovem de 24 anos, com quem valsava seguidas vezes num baile em Pelotas, fazia pouco tempo. Chamava-se Eduardo. Ah, e quantas graças lhe dissera! Que era digna, com o seu porte delicado, com seus cabelos cor de ouro, que valsar nos salões do imperador, de quem, por certo, ganharia todos os favores. Eduardo Soares de Souza, assim se chamava o rapaz. Tinha belos olhos verdes e serenos. Imaginou que ele deveria estar fazendo cerco de Porto Alegre, que lutaria contra os rebeldes, contra seu tio Bento, contra seu próprio pai e seu irmão, Antônio. E teve raiva, então, não do oficial tão terno e romântico que lhe fizera tantos galanteios, mas do pai, da barba negra e espessa de Bento Gonçalves. Teve raiva do charque, do sal e de todas aquelas pequenezas que agora faziam sofrer. E rezou uma ave apressada por seu querido Eduardo. Se Deus quisesse e Nossa Senhora rogasse por ela, logo estaria ambos valsando num salão.
num salão elegante e rico, repleto de damas e gentis cavalheiros. Quem sabe até na corte, quem sabe até na corte. A noite começava e derramar lentamente as suas sombras. Ela sentou-se na poltrona de couro negro e ficou olhando a escuridão descer sobre a peça, reduzindo os dourados e antes as simples sombras cotidianas. Os livros na estante eram agora pequenos, vultos tristões e sem nome, apertados naquele móvel, à espera de quem alguém os salvasse dali. Correu os dedos longos pela capa do volume que se segurava. Achou muito bonita a escrita das páginas, que agora apenas adivinhara por causa da penumbra. No corredor, ouviu o ruído das negras passando. Estavam acendendo os lampiões, espalhando os candelabros. Um toque leve na porta. Entre! Sua voz saiu desprovida de paciência. Da rua vinha uma cantoria distante. Ela pensou nos mestiços sem camisa, em volta do fogo. Sentia um certo asco. Quer luz? Sim, há. Viriata olhava com seus olhinhos miúdos. Preta, mal podia ser divisada. Era quase uma dentadura branca lhe sorrindo. E por que havia de querer ficar no escuro, criatura? A desculpa, sinhá. Viriata fez uma mesura desengonçada e tratou de acender os lampiões de querosene. Dá licença, pediu e saiu ventando da sala, porque tinha um certo receio dos olhos frios daquela mocinha pálida. A luz morna aquecia a peça. Rosário decidiu-se a ler um pouco. Faltava ainda um pouco para o jantar e muito teria de esperar pelo sono. Abriu o livro, acarinhando o papel macio, papel europeu. Começou a ler com certa dificuldade, mais adivinhando do que compreendendo a narrativa, mais saboreando o som misterioso das palavras do que o seu sentido. Principia a soprar um vento lá fora, um vento que traz cheiro de flores e de descampado. Pela janela aberta, entre uma lufada que faz tremer a chama dos lampiões. Rosário ergueu os olhos azuis. A parede branca está à sua frente, a estante de mogno, rente à parede. Um frio de gelo invade Rosário. Suas mãos brancas estão desmaiadas sobre o livro, mais branca ainda, como pombas sonolentas. Seus olhos azuis veem, encostado à estante, o vulto do jovem oficial. Ele não se mexe. Uma bandagem ensanguentada cobre sua testa, e ele está pálido, feito as mãos de Rosário, feita a parede que segura a estante. Está lívido, mas sorri. Pela janela aberta vem o cheiro de mato, o cheiro da noite de sonho. O soldado veste um uniforme azul, tem o peito coberto de medalhas. Na verdade, Rosário só percebe isso agora. Não é um soldado, é um oficial. E sorri. Tem uns olhos verdosos e febris e uma boca fina, bem delineada, no sorriso estático. Ele suspira. O cheiro de flores torna-se mais forte, quase insuportável. De muito longe, cada vez mais baixo, vem a música dos peões. Rosário de Paula Ferreira tenta mexer-se, mas suas mãos repousam sobre o livro, alheias a qualquer vontade. Um grito prende-se em sua garganta, mas não sai. Os olhos azuis se arregalaram de pavor. Tênis medo? A voz do homem à sua frente parece vir de muito longe, e é quente e suave, mansa, feito flauta daquelas fabricadas pelos índios, uma flauta doce. Tênis medo, Rosário? Não, ela quer dizer, não tem medo, está assustada. Seu corpo não a obedece, o cheiro de flores a sufoca. O homem entrou no gabinete sem que fosse convidado, um estranho, um jovem estranho. É verdade, um belo oficial de algum exército desconhecido, que ele fala em castelhano. Não temer, não temes. Pense em dizer isso, mas a sua boca permanece muda. O jovem oficial parece mover-se, no entanto, seu vulto permanece encostado na estante.
brilham seus olhos de selva, brilham de febre. Ele tem um ferimento sério na cabeça e é bom que chame Dona Ana. Dona Ana conhece as ervas e poderá ajudá-lo, ou as negras. Sim, as escravas têm boas receitas para essas coisas. Rosário quer dizer-lhe que irá buscar ajuda. São de posses, podem mandar trazer um médico de Pelotas. Se vier a galope, chega ainda de madrugada. Cuida do ferido, troca sua bandagem suja, sangrenta, tira a febre daqueles oblíquos olhos verdes. Tenho calma, oficial. Quer dizer, mas não diz. Tenias medo? A pergunta sem resposta parece pular pela peça. Responda, responda. Mas Rosário não consegue responder. Lágrimas assomam aos seus olhos. Ela quer chamar a mãe, quer chamar Dona Ana, quer chamar Rosa, que dizem boa benzedeira. Faz um esforço descomunal. Todas as células do seu corpo juntas na única ordem de erguer-se, agora está em pé. O livro escorregou para o chão, caiu desconjuntado, páginas abertas. Rosário nem pensa mais no livro, tem os olhos fitos no oficial e ainda sorri. Atravessa a pequena sala e está trêmula. Vou chamar Dona Ana, é o que pensa. Está lívida, recostando na estante. O jovem a fita. A bandagem agora está empapada de sangue. Tienes medo? A voz dele agora soa afirmativa, triste, e ecoa nos ouvidos de Rosário, enquanto ela sai em correria, desabalada pelo corredor. Quase derruba uma negra pelo caminho. Chega à sala, Dona Ana, Maria Manuela e Perpétua estão por ali. As outras andam lá para dentro. Dona Ana tira os olhos do bordado e vê a sobrinha parada no meio da sala. Ela treme e tem o rosto branco feito a geada. Ela tem um brilho estranho nos olhos azuis. O que foi, menina? Dona Ana fita a sobrinha. As outras também estão olhando para Rosário. Está doente, minha filha? Maria Manuela vai abraçar a filha mais velha. Toca-lhe a fronte e está febril. Rosário desvencilha-se da mãe, está olhando fixamente para Dona Ana e diz: Tia, vem cá comigo. Tem um moço lá no escritório. Está muito ferido. Deve ser coisa de bala. As mulheres se alvoroçam. Beata, que estava por ali, arriando as cortinas, faz o sinal da cruz. Será que já começou? Gente ferida chegando na casa? Como isso, menina? Um homem baleado? Vamos lá agora. Dona Ana ergueu-se e toma a sobrinha pela mão. Tem os olhos preocupados, mas está serena e decidida. Será que estão guerreando por ali? Será? As duas vão saindo da sala. As outras mulheres estão ao redor de Dona Ana, cheias de perguntas no olhar. Manda chamar o Miguel e o Zé Pedra, Beata, e diz para eles virem rápido. A voz de Dona Ana ecoa pela sala. Beata sai correndo, arrastando as chinelas de pano. Jantaram numa muda expectativa. Rosário contara uma história estranha. Se um castelhano estava ferido por aquelas bandas, deveria ser briga de boliche ou coisa parecida. Não estavam em guerra com o Prata, estavam começando uma guerra contra eles mesmos. Mas o que faria um oficial de fora por ali? Ela dormiu rápido. Maria Manuela chegou atrasada para o jantar. Cara à cabeceira da filha, zelando o seu sono. Tinha feito com que tomasse um chá de folha de tilha para acalmar os nervos. Se acharem esse homem, temos que avisar o Bento. Ele nos dirá o que fazer. Caetana duvidava muito de que Manuel voltasse com alguma notícia. Aquela história estava mal contada. O que eu não quero é ver essa menina se adoentar, disse Dona Ana. Se o tal aparecer, tratamos dele. Depois o enviamos para Porto Alegre. Mas se Manuel não o encontrar por aí, deixem comigo. Eu conto uma história para sossegar Rosário e não se fala mais nisso. A Ana comia calmamente. No fundo sabia que nenhum castelhano andava por aquelas terras. Talvez a menina estivesse apenas assustada demais. Contudo, com a sua perspectiva de uma guerra.
Manuela estava em silêncio. Pensou na irmã, frente a frente com o tal oficial. Não duvidava de nada. Quem sabe não fora uma briga de amor ou um duelo. Quem sabe o coitado, ao ver as luzes da casa, não fora pedir um alento. Não entendia, era aquela fuga assim, antes do socorro. Ela podia até morrer no mato, as noites ainda estavam muito frias. Ficaram ali sem respostas. Lá fora começava a soprar um vento inquieto que fazia cantar as árvores do capão. Talvez chovesse durante a noite. Depois da janta, quando Caetana já tinha se recolhido para ver as crianças pequenas, foi que Manuel e Zé Pedra voltaram. Suas botas estavam embarradas e as roupas úmidas. Tinham começado a cair uma chuva fina e gelada. Dona Ana foi ter com os dois na cozinha. Não encontramos nada, dona Ana. Manuel já se arrumava para comer. Lhe digo que vasculhamos tudo, até o rio. Fomos até na estância da sinhá Antônia e nada. Se esse moço passou mesmo por essas bandas, estão se escafedeu, como o diabo. Está bem, Manuel, não me comentem essa história com ninguém, nem com a peonada. Zé Pedra mastigava furiosamente o feijão com arroz. Dona Ana sabia que da sua boca não sairia uma palavra. Não era à toa que o chamavam de pedra. Era um túmulo para guardar segredos. Manuel tirou o chapéu do barbiscacho e sentou à mesa, pedindo licença à patroa. A senhora acha mesmo que tinha castelhano ferido por aqui? Perguntou Manuel em voz baixa. Dona Ana sorriu. Estava enrolada num chale de lã preta e parecia menor e mais frágil do que quando estava ataviada com as suas saias e rendas. Não acho nada, Manuel. Minha mãe sempre dizia que em cabeça de moça e vespeiro a gente não deve remexer. Um cheiro bom de lenha queimada ocupava o ambiente. E a mocidade é uma época esquisita mesmo. O melhor é deixar passar no mas. Foi saindo da cozinha. Buenas noites. Buenas noites, patroa, responderam em coro, o negro e o capataz. Em seu quarto, Rosário dormia, um sono agitado, no qual os olhos verdes e febris do oficial a perseguiam, como borboletas. Acordou no meio da noite e o silêncio aterrador da madrugada campeira encheu-a de medo. Enrolou-se na coberta e, vencendo um pânico ancestral, atravessou o corredor quase às escuras e foi bater no quarto da mãe. Posso dormir com vós, missê? Maria Manuela sorriu no escuro. Foi para o lado, abrindo espaço para a filha, e com a voz postosa de sono disse apenas: Deita aqui, meu anjo. Dormiram de mãos dadas. Caderno de Manuela. Estância da Barra, 2 de dezembro de 1835. Ninguém soube explicar o causo do tal castelhano que viera ver Rosário naquele dia, nem nunca mais tocou-se no assunto. Lembro de que, no dia seguinte, Dona Ana trancou-se com ela no escritório e ali ficara um par de horas. Rosário deixou o encontro com os olhos ardidos de choro, mas Dona Ana acalmou-nos todas com a sua voz de certezas. Eu também já fui moça, isso passa logo. Quando os homens voltarem, faremos um baile. Até lá, Rosário terá esquecido essa história toda. E foi assim, não se falou mais no caos. Dona Antônia também pouco fez do acontecido. Tinha lá seus pensamentos e certezas. Preocupava-se com gente de carne e osso. Olhou-me quando acabei de lhe narrar o encontro que a mana tivera e me disse: Vós, missê, tem bom senso, Manuela. Esqueça esse assunto. Temos aqui mesmo muitos rios grandenses que nos necessitam. E quanto a sua irmã, deixe que fique assim. Essas tolices se curam com o tempo. Mas nos dias subsequentes, Rosário tornou-se mais calada e esquiva. Até hoje tem sido assim. Passa lendo por tardes inteiras, trancada no escritório do tio, e como se lá fosse um canto só seu, um outro país, que ela frequenta por uma graça divina. Às vezes, passa muito tempo ao tocador, penteando os cabelos, trançando-os, até mesmo se lava e se perfuma para esses momentos.
A mãe anda cabreira, coitadinha, mas tem lá outras angústias. Parece que Antônio se feriu numa escaramuça na azenha. Um imperial o teria cortado com uma adaga. O pai e Bento se apressaram em nos escrever, dizendo que ambos que foram coisas poucas, que Antônio estava bem e já curado. Apenas uns arranhões no ombro, disseram ambos, que lhe custara uma noite de febre. Com umas compressas e com paciência já fora sanado. Mas a mãe não acredita, quer ver o filho com os próprios olhos. Sonha que Antônio está muito ferido, granguenando até, e acorda em prantos, os olhos riscados de veias vermelhas. Dona Ana tem de servir-lhe um chá, e depois disse, gasta muito tempo para demovê-la de tomar uma, segue ir para Porto Alegre por essas estradas, atrás de Antônio. Ontem chegou um próprio trazendo extensa carta de Bento Gonçalves, como acontece sempre. Caetana leu-a na sala em voz alta, para todas nós. Contava a carta que o novo presidente da província, indicado pelo regente do imperador, chegara no dia anterior ao Rio Grande, vindo do Rio de Janeiro. Ouvimos apreensiva a voz de Caetana soprar o seu nome, José de Araújo Ribeiro, filho de uma família daqui, um rio-grandense contra os outros, e fiquei pensando se seria esse homem, esse sulista imperial, que traria à sua esteira todas as desgraças que enxerguei. Mas um nome, o que um nome apenas? Um indício de alguma sina. Será que nossos nomes traçam o futuro que nos cabe? Será que Bento Gonçalves da Silva, quando ainda era um bebê, ao receber na pia batismal, esse nome lhe foi dado? Recebia também a herança de comandar esse povo? Será que de Araújo Ribeiro a mão que empunhará a espada da nossa desgraça? Bento Gonçalves virá ver-nos em breve. Caetana chorou ao ler esse trecho. Choramos todas. Minha mãe ficou imaginando se o irmão traria Antônio para estar com ela, mas não sabemos. Mas o tio Bento virá e isso já nos alegra. Com ele notícias e com ele verdades. Aqui nesta casa o tempo passa lentamente, embora a primavera tenha trazido novas cores e tudo, e os campos estejam floridos e belos, como um salão preparado para o baile. Apenas Rosário, embutida do seu novo distanciamento, pareceu não se alegrar com a chegada de Bento Gonçalves. Talvez nem ouvisse direito o que Caetana nos lia. Fugi pelos fundos enquanto as mulheres permaneciam na sala, comentando a carta e seus pormenores. Dona Antônia estava conosco, pois mandaram buscá-la na estância, para que também tivesse notícia. A voz pausada e firme ouvia-se sobre todas as outras, e ela tomava providências para esperar com glória o irmão coronel. No quintal, em torno do mate, Manuel e Zé Pedra e o vaqueano, que trouxera a carta do coronel Bento, trocavam frases esparsas, enquanto sorviam a bomba, cada um ao seu turno. Aqui não se fala muito. A gente do Rio Grande tem o peito fechado como um cofre e um jeito de se alegrar de dentro, diz sempre Dona Ana, quando falo da sucidez de nós todos, pois até eu tenho esse espírito controlado. Essas palavras medidas que às vezes me deixa de boca com custo. No entanto, apesar de longos silêncios de chupar o mate, os homens pareciam muito contentes da vida e tinham um certo brilho no orgulho, nos olhos de sobrancelhas cerradas. E eu, fingindo que ia buscar um dos cachorrinhos de Nega, a cadela que deu cria na semana passada, pude ouvir da boca do mensageiro: Porto Alegre é nosso, estou lhe garantindo. Eu vi os imperiais fugirem como passarinhos, logo teremos todo o Rio Grande. Um calor de júbilo tomou-me, escolhi um dos filhotes a esmo, a alegria até me turvava os olhos. Estavam todos numa grande caixa cheia de panos, Nega dormindo exausta,
e tomei-o no colo. O bichinho tinha uma cara linda e eu estava contente. Vós você vai ser meu cãozinho e vai se chamar Regente. Regente agora anda no meu encalço, mas Dona Ana não o quer na casa. Detesta bichos pelas suas salas, porque diz que trazem doenças e pulgas. Pedi e Mariana deixou que ele ficasse no nosso quarto, contando que não chorasse. Regente não chora, sabe bem o que lhe convém. Enquanto escrevo essas linhas, ele está aqui, ao meu lado, olhando-me com seus olhinhos pretos e alegres. É uma bolinha gorducha e luzidia, de pelo baixo, grosso e negro. Tem a cabecinha pequena e uma mancha branca escorre de entre os olhos, até o focinho. Tem estado comigo todos esses dias e é bom ficar ao seu lado, porque não me pede assunto, segue-me apenas. Tomamos banho na sanga ontem à tarde. Regente nadou como se fosse um peixe, depois dormiu longas horas, deitado sobre a coxa velha que ele serve de cama. Amanhã, Bento Gonçalves chega à estância. As mulheres estão todas polvorosas. Dona Ana foi pessoalmente fazer a pessegada, e que o irmão tanto gosta, e as negras não param, andam de um lado para o outro, areando a prataria, arrumando a casa com um brinco, trocando as toalhas das mesas, ajeitando as cortinas de veludo, lavando de escova o chão da sala, até os cavalos foram escovados, e a peonada ganhou de Dona Ana mate e carne para um assado. Estamos quase em festa, como se fosse Natal. Espero que essa noite não nos seja longa. Manuela.